Olá, boa noite. Hoje, dia 9 de março de 2021, mais uma live que eu vou fazer com a Fernanda Padilha. O nosso tema de hoje é A Boca Fala e o Corpo Sara. Qual será a importância da gente se expressar, da gente falar, para que o nosso corpo responda de forma saudável, responda com bem-estar? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu convido você a ficar aí com a gente para que a gente pensar a respeito desse tema. Já ouviu falar essa frase alguma vez? Essa frase ficou conhecida. Oi, Fer! Oi, Ju! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom? Tô só acabando aqui de contar que a frase, né, essa frase de um terapeuta comunitário, Adalberto Barreto, e referenciando a frase que a gente usou para o título dessa live, e ele fala, né, quando o corpo cala, né, eu esqueci agora a frase inteira, peraí, A, a boca eu fala, sei o que corpo é sara. quando o corpo fala, quando a boca fala, o corpo sara. Mas eu vou pegar ela inteira. Peraí, que eu vou lembrar dela, que deu branco agora, enquanto você se apresenta. Bom, primeiro falar que é um prazer estar aqui de novo, né? A gente estava se conectando um pouquinho antes aqui e eu falei para a Ju, nossa, eu fui pegar aqui umas anotações de lives antigas, porque a gente faz live desde agosto de 2019 e a gente tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo sobre sempre esses assuntos que permeiam aí o que a gente vai tratar hoje, dessa expressão, né? Essa expressão que cura. Bom, então vou me apresentar. Eu sou terapeuta corporal neo-haitiana, que é uma abordagem que considera o corpo na análise psíquica, não só o que a gente diz, mas como a gente diz. Então, considera todos os sinais gerados na comunicação para a análise psíquica. E aí, sou originalmente atriz, venho do teatro, então venho da experiência da expressão com o corpo e das emoções. E depois eu me tornei terapeuta. No meio disso, tem uma formação em administração, e aí vem a teoria U, e vem um monte de coisas de trabalhos de práticas dialógicas, práticas colaborativas. E além de ser terapeuta, também trabalho com desenvolvimento de lideranças e equipe, utilizando o improviso, a teoria U como ferramenta de desenvolvimento. E, junto com a Ju, a gente tem o Expressão da Cura, que é esse percurso de 6 semanas, onde a gente passa por teoria e prática para a gente se perceber. Então, a gente passa por neurociência, por comunicação não violenta, pelas emoções no corpo, por expressão pela arte e por inteligência social. Então, esse é um pouquinho de mim. Ju, peço para você também se apresentar aí para essa live depois ficar aí. Então, conseguiu fixar o comentário, a nossa. Consegui! Consegui, agora eu vou falar. E agora eu vou falar a frase do jeitinho que ela é mesmo, que eu sou dessas, eu quero falar a referência certa e aí eu me perco. Ó, quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, o corpo sara. Então, essa é a frase completa do jeitinho que ele falou, o terapeuta comunitário, professor Adalberto Barreto, que é o Uhum. criador da terapia comunitária integrativa. E então, assim, essa frase que inspirou, né, essa live de hoje. Então, devidamente referenciada aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Juliana Poloni. Eu, de formação, sou advogada. Eu percorri uma parte da minha vida como advogada. E essa forma, eu queria ver o mundo, a justiça acontecendo de um outro jeito, que o direito, naquele momento, não estava atendendo. E aí eu descobri a mediação de conflitos. A partir da mediação de conflitos, eu comecei
a olhar bastante para as relações, para as pessoas, e fui mergulhando em muitos estudos relacionados às práticas conversacionais. Então, hoje eu sou facilitadora de comunicação não violenta e facilitadora de conversações colaborativo-dialógicas. São várias formas da gente conversar, várias formas de fazer um trabalho envolvendo o diálogo para cuidar das pessoas e das relações. Então, eu gosto de dizer que eu sou anfitriã dessas conversas, né? Eu trabalho anfitriando as pessoas nesses processos de conversa, de conversas que transformam, de conversas que têm um propósito de transformação, de melhoria das relações e das pessoas. Porque eu também gosto de dizer que melhores pessoas para melhores relações. E também baseado nesse trabalho, um braço que surgiu desse trabalho é uma mentoria. Eu faço mentoria de comunicação e mentoria de relacionamentos, porque a minha experiência com a mediação foi me levando a aprofundar nesses dois temas. E dentro dessa abordagem, né, de melhores pessoas para melhores relações, eu penso e acredito muito que esse nosso trabalho, essa união, essa integração minha com a Fernanda, desses nossos saberes, a gente fez caminhos diferentes, por teorias diferentes, autores diferentes, e a gente chegou num lugar muito próximo, né? Um lugar que nos integra, que é esse lugar de cuidar das pessoas, de cuidar para que essas pessoas se relacionem melhor, para que elas tenham uma vida mais saudável. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando desse bem-estar, do tudo estar funcionando de forma equilibrada, né? Esse equilíbrio dinâmico que a gente sempre fala. E essa expressão que a gente usa como nome do nosso trabalho em conjunto, que é a expressão da cura, é algo que significa esse nosso percurso, porque nós acreditamos que por meio, né, dessa expressão saudável, nós possamos viver uma vida de mais saúde, de mais bem-estar. E por isso que o tema de hoje é muito integrado com esse trabalho. É uma coisa que a gente conversa bastante durante esse curso Expressão da Cura que a gente faz, e que nós estamos nesse processo de conversar com as pessoas nas lives agora. A gente sempre faz live, a gente tem feito lives desde 2019. Como disse a Fernanda, já tem muita coisa que a gente conversou. Ela encontrou aí as anotações dela e a gente tem uma dimensão do quanto de coisa a gente já refletiu junto. E quando a gente pode, então, nesse momento, oferecer para as pessoas alguns espaços de conversa sobre esses temas que são tão importantes para a gente, que é a expressão pelo corpo, pela comunicação, pela arte, para que a gente possa, né, dentro desse espaço de grupo, descobrir aí os nossos recursos, se sentir mais fortalecido, integrado, pertencendo. E tudo isso leva a gente para a cura, né? Leva a gente para esse espaço que a gente está chamando de cura. E que a primeira, né, a próxima turma, o primeiro dia, já vai ser dia 30 de março agora. Então, assim, a gente faz esse convite para vocês, para quem tiver interesse. Nós temos lá o link para vocês conhecerem como que é, o que a gente pensou, como é o nosso percurso. E como a Fernanda falou, né, a gente também tem a participação de um professor convidado, que é o Marcos, que é fisioterapeuta e que vai trazer para a gente essa parte da neurobiologia, para a gente entender que temos muitos recursos, muitos remédios no nosso corpo. Então, dito isso, da expressão da cura, dito que hoje a gente vai conversar sobre temas que fazem parte desse contexto da expressão da cura. E a expressão, né? Por que será que quando a gente se expressa, quando a gente fala, o corpo melhora, Fer? Nossa, Ju, eu estava te ouvindo falar aí. Semana passada você fez uma relação enquanto eu me apresentava.
da nossa união, né? De como faz sentido essa união. E agora, te ouvindo falar, te ouvindo se apresentar, porque parece que a gente sempre se apresenta, mas cada vez que eu te ouço falando, eu vejo alguma coisa nova, alguma relação nova. E agora, te ouvindo falar, como ficou claro para mim essa união, já vou chegar na sua pergunta, que você veio da fala, então assim, da fala como maneira de se expressar, e você chegou no corpo. Porque é inevitável chegar no corpo quando a gente busca essa expressão autêntica. E eu venho da expressão do corpo para chegar na fala autêntica. Isso integra. Então, assim, eu parti da experiência do corpo para chegar na fala, com teatro, com todas as coisas que eu pratiquei, experienciei, vivenciei no corpo, a própria terapia corporal, a bioenergética. E aí você parte da fala para chegar no corpo. Eu parto do corpo para chegar na expressão com a fala. Mas a gente chega no mesmo lugar, que é integrar essa expressão. Essa expressão, quando a gente fala a boca fala e o corpo sara, não é falar da boca para fora. É expressar essa fala que está integrada com as nossas sensações. Porque o corpo não sara se essa fala não estiver integrada com as nossas sensações. Se eu só falo da boca para fora, né? É como um ator que só decora um texto e fala. Por isso a gente vem do corpo, da investigação do corpo, da consciência corporal, para que essa fala esteja integrada com o nosso sentimento que a gente empresta ali, né? Então, respondendo a sua pergunta, essa expressão, essa boca quando essa boca fala e ela está integrada com o corpo, com as sensações do corpo, que é o que nos dá pista das nossas necessidades, aí a gente consegue se investigar, a gente consegue, inclusive, adequar a nossa expressão ao momento, porque a gente reconhecendo essa necessidade, a gente adequa essa expressão desse conteúdo ao momento, né? Porque não é sair falando qualquer coisa, oba, vou falar o que eu quero. Não, a gente adequa. Então a gente consegue fazer isso quando a gente consegue perceber, ter essa percepção física do corpo para integrar isso na nossa expressão pela fala, né? Aqui a gente está falando da fala. Mas acho que vai por aí, assim, isso que a gente quis dizer. Quando a boca fala, o corpo sara. Eu acho que parte dessa integração mesmo, né? E quando você fala isso, porque assim, a ligação para mim de tudo isso é a partir da comunicação não violenta. Eu tenho dito isso, né? De que a partir da comunicação não violenta que as pessoas procuram, e eu também procurei, para começar a me expressar de uma forma mais leve, a me expressar de uma forma onde eu cuidasse das minhas relações. Mas no fim, assim, onde ela foi me direcionando foi para mim mesma. Foi um processo de autoconexão muito forte. Então, quando eu trago essa ideia, né, de expressão pela fala, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que a primeira diferença até que a gente precisa fazer é de que não é falar qualquer coisa mesmo, como você falou. Depende dessa integração dos sentimentos, o que está acontecendo comigo. E esse caminho, na comunicação não violenta, por exemplo, a gente tem a ideia, né, de eu vejo uma coisa, eu observo uma coisa, eu escuto, algo acontece e isso me afeta. E aí eu vou me conectar, vou prestar atenção nos meus sentimentos. Olhando para os meus sentimentos, eu vou olhar, porque os sentimentos para a comunicação não violenta, eles não são provocados por outra pessoa. Isso é muito importante que se diga também. Sentimento não é ninguém, nem é uma outra pessoa que provoca um sentimento na gente.
o que provoca o nosso sentimento são as nossas necessidades. Então, o sentimento, ele é um sinal, ele é um revelador de que alguma necessidade nossa não está atendida ou está atendida. Então, eu preciso toda uma autopercepção, uma conexão comigo antes de eu expressar, porque senão, talvez essa expressão ela venha de uma forma muito desconectada com aquilo que é importante para mim. O que acontece? A gente faz isso muitas vezes. Eu mesma faço isso muitas vezes. Falo por mim. Mas acredito que as pessoas em geral façam isso também. De tentar se expressar e não sair, porque não está organizado, não está conectado. Não parei para pensar. E até tá uma palavra que eu tenho ouvido muito as pessoas usarem ultimamente é: nossa, tal coisa me desorganizou. Né? E aí eu fico pensando isso, que essa organização interna, a comunicação não violenta apoia bastante. Né? E a partir disso, desse lugar, eu posso, então, me expressar de uma forma que já tem clareza para mim primeiro. E aí é claro que para o outro vai ficar mais fácil. Porque é um perigo, né? Essa coisa do... quando então eu vou falar, vou sair por aí falando o que eu acho e o que eu penso para as pessoas, sem o cuidado com as pessoas. Isso não é autenticidade. A gente já falou várias vezes que a autenticidade passa pela adequação. Esse é um conceito do Moreno, que não é fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa. Você falando aí, me veio uma coisa assim. Quando a gente tem clareza da necessidade, para que a gente possa organizar isso e comunicar, quando a gente tem... E como que vem a necessidade? Pelas sensações. Pelas sensações. E aí as sensações fazem a gente investigar a necessidade, que é nossa. A necessidade é nossa. E essa sensação, ela pode mudar se a nossa necessidade mudar. A gente pode estar diante da mesma situação e vir receber o mesmo estímulo, mas ter outra sensação se a nossa necessidade for diferente. Mas aí onde que eu tô querendo chegar com isso, te ouvindo falar, me veio isso, porque eu fiz uma relação com a nossa definição de saúde aqui, porque eu vou viajando, né? Vou indo. E aí o que eu pensei? As nossas necessidades, então as nossas sensações são pistas para a gente chegar à necessidade. A gente chega à necessidade e a gente pode avaliar se essa necessidade é pertinente para o nosso momento do nosso ciclo vital. E aí a gente pode avaliar e organizar essa comunicação para ela ser adequada para a situação. Por quê? Vou dar um exemplo. Então, assim, eu tenho uma sensação e aí eu vou perceber essa necessidade. Essa necessidade cabe para esse meu momento? Ou é uma necessidade, de repente, infantil? Se eu estou exigindo do outro, que o outro supra uma necessidade minha, que quem deveria suprir sou eu. Ok, isso pode acontecer. E aí, às vezes, nesse momento, a gente sofre, se pune, né? Às vezes, e a gente precisa de ajuda, de apoio, de terapia, às vezes, ou de uma conversa com alguém que tenha esse acolhimento e que ajude a gente a perceber isso. Mas essa sensação, ela pode ajudar a perceber se a gente tá condizente com o nosso momento de vida, com o nosso ciclo vital. Por que eu lembrei disso? Porque teve uma live aqui, as anotações que a gente fez de todas as outras lives, eu cheguei, quando a gente explicou por que a expressão da cura, e a cura, a definição de cura que a gente colocou é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para sua fase do ciclo vital. Então, essa fase do ciclo vital é que eu vou chegar nessa necessidade. Então, eu vou poder ver, será que essa minha necessidade está condizente com o meu ciclo vital? E aí eu vou organizar essa comunicação para adequar. E aí vou buscar suprir essa minha necessidade, se sou eu mesmo que preciso suprir essa necessidade, vou buscar apoio. Mas como perceber as sensações e se responsabilizar por elas
pode fazer com que a gente se comunique melhor para ter melhores relações. Porque a comunicação é o que é a nossa forma de se relacionar. Então, a nossa forma de se comunicar dita a qualidade das nossas relações. Exato. Eu acho que isso é a grande questão, né? Como a gente se relaciona. E é por isso que a partir da ideia do paradigma que olha sistemicamente para as relações, para a vida, para a humanidade, olhar tudo como um sistema, isso significa esse crescimento do estudo sobre a comunicação humana. Porque o interesse vem a partir dessa mudança de olhar. Então, quando se achava, eu não, né? Porque apesar que eu fui criada um bom tempo da minha vida no paradigma moderno, cartesiano, de que uma coisa sai da minha boca e entra no ouvido do outro e não muda no caminho, né? Então, assim, o quanto esse efeito da comunicação, pensar na comunicação linearmente, o quanto isso é prejudicial, porque ou quem fala não tem competência para falar, ou quem escuta não tem competência para escutar, e a gente fica se desqualificando. A partir do momento que a gente olha para a intersubjetividade, para como as coisas se dão nas relações pela comunicação, isso muda tudo. A nossa percepção da comunicação passa a ser, nossa, nós, enquanto nos relacionamos, estamos construindo coisas ali, a partir da nossa linguagem, a partir do como a gente conversa, né? E até tem uma frase que eu gosto muito de usar no meu trabalho de mentoria, mas que eu vou trazer para cá, que não é o amor que sustenta o relacionamento, mas é a forma de se relacionar que sustenta o amor. E nessa forma de se relacionar, a chave é a comunicação. Porque não tem outra forma da gente colocar as coisas que precisam ser colocadas, organizar o que precisa ser organizado, a não ser dizendo o que precisa ser dito. Né? Então, assim, a comunicação... E aí, assim, tem a comunicação não verbal, tem a comunicação por várias outras formas, várias outras manifestações, como a gente mesmo trabalha na expressão da cura, né? O meu corpo se comunica, eu também me expresso artisticamente, com uma poesia e tal. Mas o cerne do dia a dia está ali na comunicação de expressão mesmo, onde eu falo coisas, onde acontecem as conversas, onde a gente alinha o que precisa ser alinhado. Então, assim, é mesmo o grande ponto, a grande chave do relacionamento é a comunicação. E nesses anos todos, faz 15 anos que eu trabalho com mediação e 11 anos especificamente com mediação familiar, assim, dos relacionamentos familiares. E nesse tempo, o que eu vejo é isso, a grande questão entre as pessoas que leva as pessoas para um conflito, para a separação, para o rompimento, passa pela comunicação. Você falou de conexão aí, né, Ju? E eu sempre falo que o interesse, a partir do momento que a gente se interessa por algo, a gente se conecta com isso. E esse interesse de olhar para esse sentimento, de perceber esse sentimento, se responsabilizar por ele, gera uma conexão com a gente. E atribuir palavras para esses sentimentos ajuda a estabelecer conexão. Conexão comigo, né? Primeiro, para eu reconhecer e me responsabilizar por isso, e com o outro. E aí, e se existe esse interesse mútuo, existe um espaço aí, inclusive, para abarcar momentos de desorganização, que eles vão acontecer. Aqui a Dora fala assim, o famoso, na hora que a gente precisa de crise, a fala parece desorganizada. Isso vai acontecer em uma relação, né? Mas se existe o interesse mútuo de olhar, se responsabilizar,
a criação desse espaço vai acolher esse momento de desorganização. E isso é quando existe vínculo, né? Quando existe interesse das duas partes. Deixa eu ver, Olga, boa noite. Sim, a gente precisa saber se quer ser curado. A Fernanda, Luciana Camargo, tá aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Podem fazer perguntas, comentários, a gente gosta, viu, gente? Eu tô achando vocês muito quietinhos aí. A gente gosta de pergunta, gente. Corações gosta... aí explodindo, sabe? A gente gosta de ver o coração. A gente pensa as coisas que a gente quer conversar, mas a gente gosta muito e gostaria muito de saber se está fazendo sentido, como é que está chegando aí para vocês, porque quando a gente fala disso, né, dessa ideia de que quantas pessoas, e agora eu vou para o lugar da dor, assim, eu queria olhar um pouco para quando não acontece isso, sabe? Quando não tem o espaço, quando as pessoas são caladas ou as pessoas não são escutadas, né, nas relações, o quanto isso tem adoecido as pessoas. O quanto, e eu não sei aí, às vezes, a Dora é demais, gente. Um beijo, Dora, para você. Adoro falar com vocês. Pode falar mesmo, que a gente também ama. As lindas das 21! Olha! Nossa, ela falou. Vou ficar me achando, assim. Vou ficar me achando. As lindas das 21, eu adorei. Eu fico tímida nessas horas. Não, eu não, adorei. Vou aprender também, Fê. Diga, o que você ia dizer, Ju? Não, então, eu ia dizer que assim, o quanto o começo dessa frase, né? Que eu fui lá buscar o começo dessa frase. Quando a boca cala, os órgãos falam. Quer dizer, a gente vai sobrecarregando o nosso corpo com essa energia de dor, né? Então, assim, às vezes a gente não para pensar. E também, muitas vezes, olhar para o que essa dor também está comunicando para a gente. Isso eu acho que é uma coisa também que eu fui aprendendo nos últimos anos. E essa convivência com a Fer me ajuda muito, assim, quando ela, né, fala dessa questão do corpo, como observar, assim, essas tensões no nosso corpo. E aí eu percebo que elas estão relacionadas a coisas, muitas vezes, que eu não consigo dizer, ou que eu não consigo chorar, ou que eu não consigo expressar de alguma forma. Então, isso que foi muito legal também, quando a gente pensou lá no Expressão da Cura, de ter também algum espaço, por exemplo, a partir da arte, né? E assim, arte, gente, assim, é um modo de dizer sobre isso, porque assim, isso significa fazer um desenho, cantar, dançar, mas assim, o quanto tudo isso, né? O movimento do corpo na dança, fazer um desenho, né? Aquarela. Eu, Juliana, gosto muito. Porque eu percebo, e assim, e não somos só nós que falamos isso, né? Desde as mandalas, desde do Jung falando das mandalas, vários trabalhos feitos a partir desse lugar, até nossa amiga Ana, vou citar ela aqui, hoje ela não está aqui com a gente, mas eu vou citar a Ana Giusti, que trabalha com arte terapia. Então, assim, querida, o quanto, né, maravilhosa. E o quanto a gente também tem outras vias para se expressar. Às vezes não tem esse espaço. Vamos imaginar que eu tenho uma relação, só tem eu e a Fernanda, não tenho alguém para expressar a minha dor. Nossa, vou expressar pela aquarela, vou fazer um desenho, vou botar isso para fora, assim. Porque com isso, quando a gente fala de expressar pela aquarela, ou expressar pela dança, ou expressar pela fala, percebam que acontece aquilo que a gente está falando desde o começo, gente, que é a autoconexão primeiro. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Qual necessidade minha não está atendida?
que eu gostaria de dizer, para quem eu gostaria de dizer, se eu não posso dizer agora, o que eu posso fazer? Então tem um processo aí, tem um processo interno. Oi, Estela. Estela, queridíssima. Ju, enquanto você falava, fui fazendo várias associações aqui. Primeiro, eu vou começar de trás para frente, quando você fala da arte, que isso está muito vivo em mim, porque eu estou preparando uma aula sobre a arte na justiça restaurativa. Então, hoje mesmo eu estava trabalhando nisso, e assim, a arte é um canal direto para o nosso inconsciente. Então, assim, quando a gente expressa alguma coisa de maneira artística, que é uma coisa que a gente não está habituado a olhar, nós estamos falando aqui de sentir, que são coisas que é nossa subjetividade. E a gente não está habituado a prestar atenção a essa subjetividade. E a arte é uma forma de expressão que traz direto a nossa subjetividade sem os mecanismos de defesa que passam quando a gente precisa racionalizar para falar, por exemplo. Então, dependendo do ambiente onde a gente se sinta mais julgado, né? A gente bloqueia essa fala e aí não vem junto o sentimento. Claro que, por exemplo, no ambiente terapêutico, onde a gente se sente seguro e não julgado, a gente consegue falar de maneira, enquanto a gente fala, a gente vai percebendo as sensações, porque não existe julgamento. Mas a arte, ela, quando a gente se expressa de maneira artística, seja ela a arte qual for, a gente traz conteúdos inconscientes. E aí, a gente se permite expressar coisas que, de repente, a gente não consegue detectar racionalmente, mas a gente consegue expressar pela arte. E aí, depois, a gente olha e consegue falar sobre aquilo. Mas aquilo veio de maneira suave, leve e não invasiva. Só que a gente consegue olhar para esse produto artístico e reconhecer ali um sentimento, uma subjetividade nossa que a gente precisava colocar para fora. Então, e aí depois a gente significa isso. Então, esse é um papel da arte que a gente vê e que a gente trabalha na expressão da cura. E antes você falou da dor, Ju. E como a perda da saúde, a gente fala de saúde, expressão da cura, quando a gente decidiu escolher esse nome, né? Então, assim, a perda da saúde, ela faz com que a gente perceba o nosso corpo também. Então, nesse sentido, ela faz com que a gente olhe para uma coisa que estava ali reprimida, que a gente não queria olhar. E aí vem um problema em algum órgão e faz com que a gente repense a nossa relação com a gente mesmo. Então, a gente já falou isso em outras lives, como a dor pode ser um sinal importante para a gente resolver alguma coisa que não estava sendo olhada, né? Mas a gente tem culturalmente a dor como sendo uma coisa negativa e o sentir também como uma coisa negativa, como a gente é educado para desprezar os sentimentos. Quando a gente tem um problema e tem alguma sensação, fala, não, esquece isso, para. E aí o que a gente precisa fazer é olhar para isso, né? E é isso que a gente propõe, a gente olhar para isso como uma pista, para a gente ver o que é que a gente precisa aceitar na gente, o que é que a gente precisa trabalhar, o que é que a gente pode transformar e aceitar a nossa maneira, né? A nossa maneira de ser também. Exato. A Dora colocou aqui em cima uma pergunta pra gente, que ela fala assim, ó, quando a boca cala, outra parte, outro órgão fala. E, Ju, pertinente quando você diz que a reorganização do diálogo depende de ambas as partes envolvidas. Uma só, creio, não consegue falar pelos dois. O que a gente acha? Eu penso que sim, é isso, né? Quando a gente está numa relação e a gente quer olhar para essa relação, é preciso criar essa habilidade, né? Desenvolver um pouco essa habilidade do chamar para conversa.
E isso é uma coisa que eu tenho feito bastante com as pessoas, porque assim, ou a pessoa usa uma terceira pessoa, no caso o mediador, alguém, o facilitador de diálogo, alguém que fique nesse lugar, um terapeuta, né, familiar, por exemplo, ou de casal, alguém que apoie essa comunicação. Mas também é muito potente desenvolver na pessoa a condição, a segurança dela saber como, porque a grande questão das pessoas que elas evitam as conversas difíceis é porque elas não sabem lidar com o efeito daquilo que elas falam. Só que compreender que o efeito do que eu falo só vai ser mais difícil quanto menos cuidadoso, quanto mais agressivo for aquilo, quanto mais eu colocar responsabilidade no outro. E isso, a comunicação não violenta é maravilhosa, dá um apoio para isso muito forte. Por quê? Porque ela me dá a base de como me expressar a partir de mim, sem colocar culpa no outro, sem colocar que o outro é o responsável pelas coisas que estão acontecendo comigo. Então tem uma autorresponsabilização aí bem importante que acontece. E aí, quando eu falo a partir desse lugar de autorresponsabilidade, fica mais fácil para o outro ouvir o que eu estou falando. E aí eu tenho que lidar com um efeito menos danoso. Agora, quando eu falo despejo em cima da pessoa e a pessoa recebe isso com muita dor, aí eu vou falar, não quero conversar, porque a gente vai conversar, acontece isso. Então, a pessoa evita conversar. Então, o que eu observo, tá, gente? Isso nos meus atendimentos. A pessoa tem muito medo de falar porque na verdade, ela tá cuidando do outro. Ela tem medo do que ela vai falar que se vai machucar. Então, a partir do momento que a gente prepara o antes, o como ela vai se preparar para essa conversa, e não é um bicho de 7 cabeças, não, são coisas simples. Mas é principalmente o lugar de onde eu tô falando. Né? Então, numa relação, isso pesa bastante, isso faz muita diferença. Eu ter noção de que o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo naquela relação, primeiro, eu sou corresponsável. Não é o outro que tem, a gente usa, né? Eu não gosto muito dessa palavra culpa, né? A culpa é sempre do outro. E quando a gente vai tomando posse de que a gente também é responsável, de que a gente também contribuiu para aquilo acontecer, de que a gente também pode, e se a gente contribuiu para acontecer, a gente contribui para resolver. Então vai ficando um pouco mais possível fazer esse diálogo, né? Dora, a partir do que a Juliana foi trazendo também, mas eu penso uma coisa sobre isso, que assim, conforme a gente vai praticando, se perceber, e essa palavra, autorresponsabilidade pelas nossas sensações, à medida que a gente vai praticando isso e que a gente vai se percebendo, que a gente vai trabalhando, e aí esse se perceber, essa autopercepção não acontece só no momento da fala. Quando a gente entra nesse movimento, a gente começa a se perceber o tempo todo. E essa nossa percepção, esse trabalho de autopercepção e de autoconhecimento mesmo, ele vai trazendo para a gente, vai estendendo a nossa linguagem emocional. E quando a gente estende essa nossa linguagem emocional e a gente percebe que sim, a gente tem tudo dentro da gente, a gente é capaz de receber aquilo que o outro traz também. Porque a gente consegue não julgar o que vem do outro, por pior que seja. Quer dizer, eu estou dizendo aqui, quando a gente está no estágio, num momento bom, porque nem sempre a gente consegue isso, não julgar o que vem do outro. Mas isso com a prática, da gente se perceber e ampliar a nossa linguagem emocional para reconhecer na gente as sensações e as emoções, para poder acolher, aceitar aquilo que chega. E aí, uma vez eu ouvi uma palestra de neurociência, estava falando que a gente precisa nas relações, a gente precisa assumir o papel de cuidador sempre. Em todas as relações. A gente precisa ser sempre cuidador. Então, a gente precisa cuidar. Então, por exemplo, porque nem sempre a gente vai estar
se comunicando com uma pessoa que também tem essa prática. Então, como é que eu vou... E aí, uma outra coisa da neurociência é que quem é que influencia um grupo, por exemplo? Então, assim, a minha forma de comunicar, ela pode influenciar o outro. E como é que eu posso influenciar o outro? Quem que influencia quem? Quem é mais expressivo influencia sempre num grupo ou numa dupla, numa coisa. Quem é mais expressivo. E o que é ser expressivo? É ser necessariamente agressivo? É ser mais expansivo? Não necessariamente. Ser mais expressivo é estar conectado com as emoções. Então eu posso ser expressiva sem ser expansiva. E quem influencia mais é quem é mais expressivo. Então, se eu estou em contato com as minhas sensações e a minha comunicação é expressiva, eu vou influenciar, porque eu estou falando a partir de um lugar interno e eu vou influenciar o outro também a reconhecer esse lugar interno. Eu vou ser capaz de acolher, porque eu tenho uma linguagem emocional que está trabalhada, eu sou capaz de abarcar isso que chega e cuidar disso. Esse é um trabalho para quem, por exemplo, lida com pessoas. Para um terapeuta, para um mediador de conflitos, para uma pessoa que facilita processos restaurativos. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito, sobretudo com quem trabalha com pessoas, né? Mas a gente propõe a expressão da cura isso para quem quiser melhorar as relações, né? Não é só para quem trabalha com pessoas, mas isso também, para quem trabalha com pessoas, isso é fundamental. Exato. E fico com essa frase, assim, super forte sua, sabe? De que a gente precisa... É desse lugar interno. É desse lugar interno que a gente está falando. Então, quanto mais eu cuido desse lugar interno, mais eu me relaciono de uma forma mais saudável. Porque mesmo nas horas... Vamos pensar, né, aqui. Mesmo nas horas que está muito difícil... Mesmo nas horas que a gente está na dor, né? Estamos passando um momento, gente, de dor. Estamos passando um momento de dor coletiva. E nesse momento de dor coletiva, tá difícil. A gente tá desorganizado internamente. Mas, quando eu coloco né, para a pessoa que convive comigo, para as pessoas que convivem comigo, que tá difícil para mim... E eu tô conectada com esse lugar interno de que, olha, eu tô precisando de apoio, por exemplo. Isso é algo que move as pessoas também. Quando a Fernanda fala da neurociência, né, do que a gente gosta, é do ser humano, gente. É do ser humano querer contribuir com o outro. O querer cuidar. Faz parte de nós, faz parte da nossa programação. E aí, isso, quando a gente quer cuidar, então, quando a gente quer contribuir para o outro, vale tanto para quando a gente está bem, contribuir com alguém que não está, quando a gente não está bem, a gente pedir apoio. E isso também é uma coisa que a gente, no último dia do Expressão da Cura, a gente trabalha a inteligência emocional. Social. Desculpa, a inteligência social. Hoje eu tô, hein? Cabeça aqui. A inteligência social, Daniel Goleman, o mesmo autor da inteligência emocional, ele trabalha essa ideia da conexão entre as pessoas. Então, o quanto também é curativo, porque ele afirma isso no livro, que é curativo eu ter vínculo com as pessoas, eu estar conectado com outras pessoas, eu saber que eu tenho quem me escute, eu saber que eu tenho uma rede de apoio. Então, além da gente formar essa rede de apoio, né, porque a gente trabalha com grupo e a gente acredita muito que o grupo proporciona isso para as pessoas, também a gente vai aprendendo esse jeito de ser em grupo. De quando eu tinha um exercício, gente, dinâmica de adolescente que eu amava. Vocês já fizeram uma roda e todo mundo
fica só com um pé no chão. Daí, uma das pessoas dessa roda, por vez, tira os dois pés do chão. E isso vai rodando. Eu lembrei agora dessa metáfora, assim. Porque é tão legal, porque assim, se essa pessoa, todo mundo ali está se equilibrando numa perna e apoiado no grupo. Quando uma pessoa do grupo tira a perna do chão, é o grupo que sustenta aquela pessoa. E é isso que acontece nas nossas relações. Então, assim, a expressão também nos possibilitando esse lugar do preciso de apoio, também preciso nesse momento de cuidado. E algumas vezes a gente está nesse outro lugar, de quem cuida, de quem está provendo mais recursos, especialmente comunicacionais para a relação. Então, tudo isso, essa tomada de consciência desse lugar interno vai fazer toda a diferença. Uhum. É parte daí, né? Vamos ler aqui o que as pessoas estão falando. Eu vi agora, eu estava parado aqui. Nossa, bastante Delícia. contribuições aqui. Eu vou começar lá em cima. A Estela, psicanálise, faz muito uso da arte-terapia. A gente respondeu a Dora, a Luciana, perfeito. Uso do teatro, da música, dança nas diversas formas de resgate do indivíduo. Sim, é sobre isso que eu vou falar na minha aula. Perceber que o corpo alarde. A Estela, dores não olhadas, corpo que trava. Fala da vovó. Olha a sabedoria aí. Na justiça restaurativa, muito mais que a mediação, a importância da escuta corporal. Também. Eu diria que, não muito mais, eu diria que também. Mas sim, é bastante importante. Ju, mesmo que a pessoa não fale, para não melindrar o outro, o corpo fala, não tem jeito. Sim, o corpo fala. Acontece que a gente, às vezes, não percebe essa expressão não dita, né? A gente trabalha isso também. Como perceber a expressão não dita? Para isso, a gente precisa perceber na gente primeiro. Boa noite, lindas das 21, Juliana. Você prepara os mediandos como? Cálculos com CNV? Com CNV. É verdade, Adora. Pode. Ler as perguntas. Deixa eu ver se tem. Pode responder, depois a gente lê aqui a Dora. Eu faço cálculo, sim. Eu uso CNV, tá comigo, né? Onde eu vou, ela vai, né? Já é uma coisa que, assim, faz parte de todos os meus trabalhos, né? Eu tenho feito cálculos e buscado muito isso, A CNV me dá muitos recursos para eu tanto escutar as pessoas, quanto também oferecer para elas a possibilidade de se expressar de uma outra forma. Então, sim, a sua imaginação foi para o lugar certo, assim, é assim mesmo que eu vou fazendo. Vou trabalhando com eles, escutando e preparando, principalmente, porque para mim é muito importante a conversa conjunta. Então, eu uso muito cálculos para preparar a pessoa, como ela vai falar com a outra e como ela vai escutar a outra. Né? Então, assim, é um preparo para a conversa conjunta. Eu tenho feito isso, tem funcionado bastante, tem sido muito bom. Adoro, é verdade. A prática tende a mostrar que a nossa percepção ajuda e a conversa é um momento, às vezes de ajuste da relação e não só de final de relação. Importante isso. Super. Aí, sou Luciene, de Nova Friburgo. Luciene, prazer. Seja bem-vinda. A Ana chegou! Ana, a gente falou de você, Ana. Depois você volta lá. Terapia. Olha, bastante gente que fez aqui expressão da cura. Mariana, Sandra estão aí. Meninas, pessoas que vivem mais e com melhor qualidade de vida são as que possuem bons relacionamentos. E isso é comprovado cientificamente. O Inteligência Social tem uma pesquisa, o livro do Daniel Goleman, ele traz uma pesquisa que fala isso. Ele fez uma pesquisa durante anos e ele comprovou isso, que os relacionamentos, as boas relações influenciam na nossa saúde.
Jaqueline, é um processo, tudo isso. Sim, importante, Jaqueline, é um processo. A gente não chega no fim. A gente não chega no fim. Digo isso. Sinto muito para quem achou que a gente chegasse no fim, não chega não. Grata, embrulhar a fala com papel. Ai, perdi, subiu. Cadê? Um pouquinho para Embrulhar a fala baixo. com, embrulhar a fala com papel de presente. Isso. Estela falou sim, Fê, não sei em relação a quê. Estava numa oficina de contos, a Ana. Oh, meu Deus, coisa boa. A É, Ana, a Ana vai estar com a gente no Expressão da Cura. Estou super empolgada para ela estar junto. Vai ser maravilhoso, Ana, ter você com a gente lá. Ela já fez a inscrição dela e vai ser maravilhoso, porque eu acho que vai crescer um monte de coisas, assim, que a gente... Eu não vou ficar dando spoiler, vai, mas eu surpresa, eu surpresa. ia falar, não, porque ia ser spoiler, mas vai ser muito legal. Nem a Vamos gente e falar do... você. Mas Ela não falou que perco não vai. vocês duas nunca, Ana. Você Mas tá era aqui muito no lindo. nosso... E a nosso gente coração. também, viu? A gente também. Vamos falar da expressão Gente, da cura, Ju? Como que isso, porque funciona? afinal de contas já são Tá. 8 minutos para as 10 horas. O Expressão da Cura é um percurso. Se você fica mais fácil para você escutar curso, tá tudo bem também, tá? Mas por quê? Porque não é um lugar onde eu e Fernanda vamos ensinar as coisas. Então, por isso que a gente não chama de curso. É um lugar onde eu e Fernanda vamos estimular conversas sobre coisas. Então, a gente tem uma apresentação sobre temas e esses temas estão divididos assim da seguinte forma. No primeiro dia, a gente vai falar de grupo, de história, de narrativas, de conexão, de ressignificação. Depois, no segundo dia, a gente tem a aula de neurobiologia, neurociência, com o Marcos, que vai lá com autoridade para falar as coisas que ele vai falar de todos os nossos hormônios, Estresse no corpo. tudo aquilo lá que funciona, como é que funciona. E uma coisa que eu falo para vocês, a última expressão da cura, o povo falou: temos um monte de remédio dentro do nosso corpo e não sabíamos, que delícia! Resumo da aula vai ser esse, tá? Descobrir os remédios que temos no nosso corpo e como fazer para ativá-los, né? No terceiro dia, a gente vai falar da expressão pelo corpo, especialidade da nossa Fernanda, vai falar sobre como As emoções no essas corpo. emoções, né, como elas aparecem aí no nosso corpo. No quarto dia, a gente vai falar de expressão pela comunicação, vamos falar de CNV, de comunicação não violenta. No quinto dia, a gente vai falar de expressão pela arte, a expressão artística, né? E no último dia, a gente vai falar de inteligência social. Então, assim, é realmente um percurso de bastante conexão, de troca. As pessoas que participam, elas são, assim, se não é o grupo, assim, a gente é responsável por receber essas pessoas e estimular, porque o que acontece realmente é um processo coletivo super importante. E eu sou apaixonada por o que acontece no Expressão da Cura. Sou apaixonada por a gente ter criado isso. Então, assim, eu realmente acredito muito, gente. E não foram só as pessoas que participam e que dão testemunho, vão contar depoimento, gostaram e tal. Eu, Juliana, também, foi maravilhoso para mim. Aconteceram coisas muito legais comigo também. E quem sabe um dia eu conto numa próxima live. Porque tem uma coisa aqui que a gente tem um caminho aqui a percorrer, que a gente veio do primeiro, mas tem uma coisa aqui que as pessoas que chegam, esse processo é único, com você que vai chegar com a gente. Porque você que vai chegar com a gente, você tem um papel nisso tudo. Porque as pessoas, elas são muito importantes dentro do processo. Porque esse percurso, ele se dá nas interações. Então, a gente vai interagir com você vai interagir com o outro, a gente vai formar uma rede ali única.
única. É uma obra de arte, literalmente, o que acontece lá. E quem participar vai ver que acontece uma obra de arte única na expressão da cura. E isso é muito legal. No final, a gente termina essa obra e ela é muito emocionante, muito significativo o que fica da expressão da cura. Então, a gente quer convidar você para vir com a gente. No link da nossa bio tem, do meu e da Juliana, tem lá o caminho para fazer a inscrição. A gente também se coloca à disposição para você que tiver dúvida, quiser saber mais. Mas lá no link da nossa bio tem mais informações e quem quiser também a gente está à disposição, né, Ju? É isso aí. E super agradecer todo mundo que entrou aqui, que participou com a gente, que falou alguma coisa aqui, que ficou quietinho. Todo mundo, gente, assim, realmente a maior honra que vocês podem dar para a gente é estar aqui com a gente. Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela atenção, pela escuta de vocês. E seguimos juntos aqui. Aí, terça-feira que vem, a gente tem mais live às 21 horas. Sintam-se abraçados e abraçadas. E até semana que vem, às 21 horas. Até, Ju. Até. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada, Beijão. obrigada, Jaqueline. Obrigada a vocês.